Eu quero hoje, semana passada, eu falei sobre a teologia da autofinalização. Talvez algumas pessoas nem conheçam o termo, mas vivem essa teologia. Você sabia que às vezes a gente vive uma coisa sem saber, porque às vezes os termos ou nomenclaturas são dados. A autofinalização, como abordei semana passada, aqueles que não querem ser pastoreados, são pastores de si mesmos, aqueles que não querem se congregar, não querem frequentar uma igreja, aqueles que não querem se submeter à autoridade, eles estão donos de si mesmos, eles são um fim em si mesmo. Então estes aí, eles fazem parte da teologia da autofinalização. Aquele tipo que diz assim, não tenho satisfação a dar a ninguém. Já viu gente assim? Não tenho satisfação a dar a ninguém. Então essa pessoa vive a teologia da autofinalização. Ela é um fim em si mesmo. Ela se basta. Ela não precisa de ninguém. Aquele tipo de gente que diz, eu não preciso de ninguém, eu não preciso estar debaixo de autoridade de ninguém. É a teologia da autofinalização. E essa teologia, ela é maligna, ela é satânica, porque Satanás não queria estar debaixo da autoridade de Deus, se submeter a Deus, e por isso ele virou Satanás. E nós temos que ter cuidado para a gente não ficar, para a gente não nos tornarmos diabos também. Então, nessa teologia. Eu quero deixar uma palavra hoje, irmãos, para todos nós, uma reflexão sobre idiosincrasia. Ser presbiteriano é também cultura, irmãos. Eu acredito que alguns irmãos já ouviram esse termo. Idiosincrasia. Abra comigo então em Lucas capítulo 22, versículo 31 a 34. Lucas capítulo 22, do versículo 31 a 34. Nesse texto nós vamos falar sobre idiosincrasia. Idiosincrasia. Essa palavra é uma palavra grega. Simão, Simão, disse Jesus, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Vamos ler juntos o verso 33? Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. O que é idiosincrasia? A dios é peculiar, crasia, temperamento, reações. A junção do temperamento com aquilo que é peculiar. Idiosincrasia é a reação do indivíduo, uma reação própria de cada indivíduo. Idiosincrasia fala do que? Das nossas reações, como nós reagimos a cada coisa. Isso é idiosincrasia. Como é que cada pessoa reage? Vamos, às vezes, uma notícia. Como nós reagimos a uma notícia? Como nós reagimos a um conselho? Como nós reagimos a uma exortação? Como nós reagimos a uma palavra? Idiosincrasia trata das reações de cada indivíduo. Irmãos, interessante que esse texto exatamente fala isso. O texto diz
especificamente, Jesus fala: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Jesus está dizendo para Pedro, para Simão, comumente Jesus chama Simão de Pedro, mas nessa hora aqui ele chama de Simão. Simão, porque era o nome realmente de Pedro. Pedro foi um nome, um apelido que Jesus deu a Pedro, porque o nome dele era Simão. E aí Jesus disse: olha, Satanás vos reclamou para peneirar, como se peneira um trigo. Aí Jesus disse: eu roguei ao Senhor por ti, para que Ele te fortaleça. Irmãos, qual foi a reação de Pedro? Quando Jesus deu esta palavra para Pedro, a reação de Pedro foi qual? Olha como é que o texto fala da reação de Pedro, o verso 33. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. A reação de Pedro foi dizer: Senhor, o Senhor está equivocado. Senhor, eu não sou esse tipo de pessoa. Jesus está dizendo: olha, Satanás reclamou, Satanás pediu para peneirar vocês. A reação de Pedro foi: o senhor está equivocado? O senhor não me conhece. O senhor não sabe quem eu sou. Por ti estarei pronto a dar minha vida, a ser preso por ti. Esta é a reação. Isso é idiosincrasia. É a reação do indivíduo. Irmãos, nem sempre as nossas reações são boas. Nem sempre as nossas reações são certas. Eu tenho ouvido por muitos anos algumas pessoas dizendo assim: eu sou assim. Quando uma pessoa diz que ela é assim, ela está dizendo que não quer mudar. Irmãos, Pedro precisava mudar. Pedro está dizendo: o Senhor não sabe, eu não sou isso que o Senhor está dizendo. É a reação. Irmãos, nós precisamos trabalhar isso na nossa vida, trabalhar nosso ser, nosso temperamento. Nem sempre as nossas reações são as melhores, nem sempre as nossas reações são reações autênticas, boas, salutar. Nós precisamos trabalhar isso. Nós somos portadores de uma natureza caída. E por conta desta natureza caída, nós precisamos buscar dia após dia uma mudança na nossa vida. Precisamos dizer a Deus: Senhor, eu me equivoco. Deus, eu erro, eu falho, me ajuda. Deus, eu preciso de Ti. Nós precisamos trabalhar, irmãos, nossas idiosincrasias, nossas reações. Quantas reações negativas nós temos? Quantas reações que não são boas? E eu não estou falando apenas de vocês, eu estou falando de mim. E você sabe, irmãos, que isso foi formado em nós. Eu passei muito tempo, quando eu entrei na academia de karatê, o meu desejo de entrar na academia de karatê era porque eu era muitas vezes provocado pelo apelido que eu tinha, cabelo de coloral. Então eu imaginei: eu entro numa academia, eu me preparo porque eu preciso reagir. Só que a minha reação seria o quê? Brigar, bater. Aí, resultado, eu tinha camuflado uma ira dentro de mim. Com a academia de karatê, eu resolvi sublimar esta ira. Sublimar, ou seja, descontar nos outros. Eu agora, quem falar, eu vou reagir. E, resultado, um dia, um moço me provocou e eu corri atrás dele com uma pedra pontiaguda e eu o alcancei e eu consegui encostar aquela pedra na barriga dele e rasguei a barriga dele. Foi uma reação. Então nós
começamos a ter reações. Reações por causa dos nossos traumas, reações por causa da nossa megalomania, nossa mania de grandeza. Nós passamos a ter reações conforme nós somos, conforme nosso temperamento, conforme nossa personalidade, e isso precisa ser trabalhado, senão nós não seremos uma igreja forte, porque o nosso desejo é sermos uma igreja forte. Tem gente que quando ouve uma palavra que é verdadeira e que é necessária, imagine uma pregação maravilhosa que seria para mudar, para curar a vida da pessoa, a pessoa pega no meio da mensagem, numa parte da mensagem, fica com raiva, se levanta, vai embora, nem recebeu a palavra, não vai mudar. Isso é idiosincrasia, para não dizer idiotice. Irmãos, eu já presenciei isso. Às vezes você está ministrando a palavra, na metade da mensagem aquela pessoa se levanta com raiva e vai embora. Nem ouviu o término da mensagem, nem sabe qual vai ser a concretização da mensagem, não sabe como vai ser finalizada. Domingo, quem ouviu a mensagem, por exemplo, eu comecei falando sobre ai dos pastores, falando que aquele texto falava de pastores, não pastores de ovelha ou pastores de igreja, mas Deus estava se referindo a reis e governantes. E aí quem não ficou até o fim, não pôde ouvir o restante da mensagem, porque o tema da mensagem era renove sua esperança. Aí eu fui falar, mas imagine quem só pegou a primeira parte da mensagem, aí pode sair dizendo assim, rapaz, o sermão do pastor é só falando de política. Não pegou o restante. Entendeu, irmãos? Nossas reações. Precisamos orar a Deus e dizer, Senhor, cura as minhas reações. Transforma as minhas reações, idiosincrasia, a gente precisa mudar, irmãos, Pedro precisava ser mudado, é tanto que Jesus disse, quando te converteres, ou seja, quando você mudar de atitude, olha aí quando diz o texto, Jesus diz lá na parte final do verso 32, tu pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro, você ainda precisa de uma mudança, de uma conversão profunda. Irmãos, nós precisamos de uma conversão profunda. E interessante, queridos, enquanto isso não acontece, Satanás tira proveito. Satanás tirou proveito de Pedro. E às vezes, por conta das nossas reações, que não são boas, que não são salutar, sabe o que acontece? Nós podemos ser alvo do maligno. Irmãos, nós não podemos nos comportar e achar e dizer assim, não, eu sou assim. Coisas que nós aprendemos com os nossos pais, coisas que nós aprendemos na vida e começamos a ter estas reações, é a nossa idiosincrasia. Há pessoas que em determinados momentos da vida, elas não falam, elas silenciam, elas se calam, elas se fecham, e a reação delas é para dentro, é a reação, não é? De casulo, de ficar fechada lá dentro e fica ali, não fala para ninguém e de repente desenvolve uma depressão, começa a ter problemas psicossomáticos, vai somatizando, saindo enfermidades em vários lugares, porque simplesmente se calou, silenciou, não falou, não desabafou, não pediu um conselho. Há pessoas que reagem desta forma, elas se calam, elas se trancam, elas se fecham. E há outros que agem como o rolo compressor, que vai passando por cima de todo mundo. E há pessoas que têm reações assim. Eu não sei quais são as suas reações. Como você reage na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho. Há pessoas que perdem o emprego por causa das suas reações. Não são boas reações. Precisamos trabalhar isso. Não esqueça desta palavra. Estas reações é chamada de idiosincrasia. E estas reações precisam ser trabalhadas. Pedro não soube reagir. Poderia ter dito, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda. Deus, o Senhor conhece minhas fraquezas. Aí Jesus disse, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Mais tarde Pedro estava chorando amargamente. Às vezes por conta das nossas reações. Mais tarde vamos chorar amargamente.
nossas provocações, nossa maneira. Irmãos, quantas perdas nós já sofremos por causa das nossas reações. Há momentos que a gente precisa se calar, há momentos que a gente precisa silenciar, há momentos que a gente precisa falar. Só que eu tenho uma luta constante, irmãos, constante, contra a minha ira. Irmãos, Deus tem trabalhado na minha vida, mas antes, vocês não sabem, a minha reação, quando sentia raiva de alguém, eu sentia vontade de matar a pessoa. Eu venho trabalhando isso, e orando a Deus, e pedindo a misericórdia de Deus. Com facilidade eu fico vermelho de rosto. Eu tenho orado a Deus, pedindo ao Senhor, tem misericórdia de mim. Às vezes a minha ira é boa, mas tem vezes que a minha ira ultrapassa. São as minhas idiosincrasias. E essas idiosincrasias, nossas reações, precisam ser tratadas e curadas por Deus. Pedro chorou amargamente depois. Precisamos, irmãos, orar por nós e dizer, Senhor, me cura, Senhor. Eu tenho minhas reações. Algumas pessoas que a reação é só chorar. Alguns choram com a pena de si mesmo, a autopiedade, aquela pessoa que fica, coitadinha de mim. As pessoas têm reações diferentes. Eu não sei como você reage, mas precisamos trabalhar isso e pedir a graça de Deus. A Bíblia diz que Jesus intercedeu por Pedro. Jesus intercedeu por Pedro, porque Pedro precisava mudar. Vamos orar, irmãos. Vamos ficar em pé e vamos orar. De que Deus cure, transforme, restaure as nossas reações. Alguns casamentos estão por um fio, por causa destas idiosincrasias, estas reações do ser humano. Nós precisamos trabalhar isso na nossa vida. Às vezes estragamos um dia de alguém por causa das nossas reações, por causa das nossas palavras, das nossas atitudes. Não estou me colocando aqui como o santarrão ou o Santíssimo Sacramento. Estou me dizendo que eu estou sendo trabalhado. Estou consciente de muita coisa e outros talvez Deus ainda precise me conscientizar. Precisamos orar a Deus. O fato é que não tem ninguém perfeito. Não tem ninguém que você possa dizer é perfeito. Todo homem tem suas imperfeições. Todas as mulheres têm suas imperfeições. Nunca diga todo homem é igual, porque não é. Os homens agem e reagem de maneiras diferentes. Nós temos nossas peculiaridades, nossa idiosincrasia. Deus tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia de nós.